E hoje a nossa conexão é com o olhar de Dora de Assis. Essa mulher linda, atriz, dramaturga, artista visual e roteirista, escritora, tem 2 livros, ela vai contar tudo aqui pra gente. E hoje a gente vai falar sobre dor, né, Dora? Mas como transformar a dor em arte, em algo que transforme vidas, que ressignifique a nossa vida. Bem-vinda, Dora. Ai, obrigada, Patrícia. Tô animada de estar aqui. Muito bom. Conta pra gente como... Eu esqueci de falar alguma coisa? Não, eu acho que não. Conta pra gente, então, como é que começou a sua relação com o teatro? Eu mentia muito quando eu era criança, muito. E eu fingia muito desmaio. Isso vinha no meu relatório, assim, pros meus pais. Ah, a Dora entra muito em conflitos quando ela não consegue se regular. Ou ela bate em alguém, ou ela se joga no chão fingindo desmaio. Já dramática. E eu lembro disso também. Eu lembro que eu pensava, estão brigando comigo, se eu fingir que eu desmaiar, vão ficar preocupados, né? E nunca desmaiei na vida, isso é até curioso, porque eu nem sei como é. Mas aí minha mãe viu que eu mentia muito, falou, tem que botar ela no teatro, e me botou pra fazer no Laura Alvim, e eu nunca mais parei. No Eu Rio de faço até Janeiro. hoje, no Rio, E a sua mãe e seu pai são atores. São. Sim. E eu acho que também meus pais têm isso de serem multifacetados, assim. Então, para mim, isso sempre foi um caminho muito possível, porque eu via os meus pais fazendo de tudo, assim, no campo da arte. E eu acho que isso também me deu uma noção de que isso era um caminho interessante, assim. E eu acho que até eu fui estudar artes visuais ao invés de artes cênicas quando eu me formei na escola por isso, porque eu queria ter uma visão mais ampla, assim, do campo da arte. Eu não queria ser só uma atriz, não no sentido pejorativo, assim, mas no sentido de que eu acho que enquanto a gente está atuando, a gente também está escrevendo, a gente também está criando linguagem, assim. E acho que isso foi muito importante para mim ali naquele momento. Mas essa sua faceta de transformar a dor, por exemplo, expressar a dor em corpo, fala, cena, né, no teatro, isso você percebia neles? Ou é uma coisa que veio muito de você? Ah, não, eu acho que isso sempre foi muito meu. Até eu levei meu pai no show do Gil, agora aqui em São Paulo a gente foi junto. E aí a gente estava sentado antes de começar o show assim no chão e eu falei, pai, vou fazer essa peça sobre a situação toda do hospital do ano passado. Ele falou, por quê? Ele falou, cara, eu jamais faria isso. Não sei por que você está fazendo isso. Genial. E pra mim é o que faz sentido, assim. É o Você que me faz sentido. transmuta, né? Eu acho que você dá um significado para tudo aquilo que você viveu ou vive, né? Eu acho que você dá uma outra versão da sua própria história para você, assim. Você pode inventar mais a sua vida quando você faz isso. Outro olhar, né? Mas, assim, eu acho que isso sempre veio muito de mim, até porque eu acho que a gente nunca tem uma visão estritamente real do que acontece, né? A gente já faz um filme na nossa cabeça das coisas que estão acontecendo. Então, eu acho esse olhar muito precioso, assim. Acho que dando aula também com os meus alunos, eu vejo muito isso. Como o olhar de cada um deles tem muito valor. A opinião deles tem muito valor, porque o que é próprio também é universal, de alguma forma. A gente sempre tem onde se identificar nisso. Cada um com a sua singularidade, a sua perspectiva da vida, né? Do momento. E, esqueci de falar, viu? Você é professora também. Eu sou professora também. Você está dando aula aqui em São Paulo? Eu dou aula aqui na Casa do Teatro, que foi onde eu me formei, no Célia Helena. E acho que hoje em dia eu falo muito isso, eu não consigo mais enxergar a arte como uma coisa separada da educação. Porque eu acho que ali tem um frescor que é muito diferenciado. Você perde um pouco os seus vícios, assim, de linguagem, de interpretação, de olhar. E eu acho que poder se colocar nessa posição de estar ali. Dá um exemplo, assim, por exemplo, que você já percebeu na tua aula. Semana passada eu estava dando uma contação de histórias e aí um aluno que estava do meu lado fez assim. Aí eu falei, vai cantar, Pedro? Aí ele falou assim, não, minha voz tá suja. E pra mim isso
você fica assim, meu Deus, poesia. Minha voz Do tá nada suja. vem esses pensamentos, assim, e que eu acho que quando a gente é adulto, a gente aprende também, a gente vai se entrando num processo civilizatório de convenção social, né? Sim. De, ai, não vou falar isso, vou dizer que estou coçando a garganta. E tudo vai ficando muito literal. E eu acho que o que é muito literal minha amiga Júlia fala isso, que é inimigo do literário. Porque o que é literário é muito para além. É. E eu acho que, ainda assim, quando a gente decide ter uma honestidade com a gente mesmo, de vou contar. Eu falo muito disso também. Quando me perguntam, mas foi assim mesmo? Eu falo, gente, eu estou contando exatamente o que aconteceu. Mas o nosso olhar é sempre superlativo em relação ao que aconteceu. Então, isso me interessa muito, assim, E que criar rico para realidade. ele poder ter uma professora que escute, né? Que tem essa escuta. Porque você podia ser outra professora que sua voz está suja, que, sabe? Vão entrar, né, na viagem do olhar dele, né? Na poesia, que nem você falou. Eu acho que quando você está numa posição de professor, você tem uma responsabilidade de fazer aquela pessoa se sentir digna de quem ela é. E acho que, como artista também, trabalhar com cultura, com educação, a gente tem essa característica, né? De dar um valor para a subjetividade que a gente não costuma Legitimar, dar. né? É tão importante. Então, isso fica muito na minha cabeça, assim. E eu acho que, quando também eu escuto, eu lembro muito da minha criança, de momentos em que eu não me senti ouvida, respeitada. Então, de alguma maneira, parece que eu estou conseguindo consertar alguma coisa em mim. Tem muito mais a ver comigo do que com eles, né? Sempre tem a ver com a gente, né? E o bacana é quando tem a ver com a gente consegue expressar isso, contribuir de alguma forma, né? Porque é uma rede, né? Eu estava vendo ontem um vídeo da TV Brasil, do Sem Censura, eu acho que a Heloísa Perecer foi lá. Eu não sei se chegou a ver, que ela falou que ela era muito inquieta, porque o mundo interno dela era muito agitado. Então, que os professores não deixavam ela nem fazer pergunta de tão agitada, que virava uma festa na escola. Mas aí que ela, quando uma pessoa da infância dela reencontrou e ela falou que ia fazer teatro, estava fazendo teatro, a pessoa falou, que bom, tem tudo a ver com você. E ela falou, realmente, se você manda um peixe subir uma montanha, é um desastre, mas bota ele na água para ver como ele vai nadar, né? E eu acho que ser professora tem essa característica também, que você tem que olhar para o aluno e ver aonde que ele cresce, aonde que ele está na própria potência, assim. Exatamente. E incentivar isso. E também iluminar os lados que não estão ainda tão desenvolvidos também. E não desenvolvimento no sentido do que é melhor, não é nesse termo de qualidade. Dá uma lapidada nesses lados, né? Mas ainda... é de lançar luz mesmo. Acho que a arte tem esse poder também. Ela lança luz sobre tudo, que é o que a gente estava conversando agora também, que no palco você não mente. Falam muito disso, né? Você é atriz. Aí perguntam, você deve ser ótima em mentir. Eu falo, sou péssima. Porque eu sempre fui muito ruim. Nunca fui de mentir para os meus pais, assim, porque eu era ruim mesmo. Eu acho que teria me tirado de situações horríveis se eu soubesse mentir. É engraçado, mas eu não sabia. Né? E aí... essas, como é que se fala? Essas rotulações, né? Assim, como se você, só por você ser atriz, você faz bem isso ou faz mal aquilo, né? Essa semana até minha filha me chamou para gravar um vídeo pro produto dela, e aí ela falou, mãe, você que é atriz e é a única que tá sem graça, que tá sem jeito. Eu falei, cara, pô. Não tem nada a ver. Eu não tô numa personagem, né, também. Então... o mais difícil é não estar no personagem. Exatamente. Cantar. Você disse também que gosta de cantar, né? Não sei se é assim para você, mas para mim era o maior sacrifício cantar, porque era eu. Se eu fosse cantar como uma personagem, ok. Mas eu, Patrícia, é um desnudar, né? Eu acho também que existe na coisa do que a gente pensa, né, que são os talentos, assim, que se for para fazer isso, você tem que fazer de tal jeito. E o que é mais interessante é a gente poder cantar a nossa maneira, a gente poder fazer o que está dentro das nossas possibilidades, assim, porque a gente é limitado. Todo mundo tem as suas limitações artísticas, físicas, e
E a partir dessas limitações, você tem como crescer para além daquilo. Se você respeitar elas. E se você entender o que cada uma delas significa dentro de um campo, né? Já diz a Lady Gaga, né? O quê? Isso, que você tem que usar das suas limitações para fazer algo, assim. Ah, sim, ela é maravilhosa. Não ter vergonha das suas limitações, usar elas a seu favor, né? E de não precisar mascarar nada, né? Acho que a Lady Gaga tem isso também de que ela fez toda a questão LGBT não ser uma questão de pessoas desvirtuadas, né? É isso, tem a ver com esse senso de dignidade, de que se é que existe um Deus, ele quis você assim, ele te fez assim, e ele gosta de você por quem você é. E outro dia a gente estava até conversando sobre que incrível, né? Que as mulheres, tipo Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, elas é que trouxeram, né? Deram essa voz para LGBTQIA+, né? De dar o lugar para eles, sabe? É muito bonito de ver. Eu acho que existe uma coisa, né? Falando como parte da comunidade também, que a gente sempre se sente... É isso, a gente é taxado de desvirtuado, de marginal, de, né, pessoas vulgares, pessoas sujas, assim. Então, você passa uma vida inteira achando que tem algo de errado com você. Diante de um Estado que é muito violento e que tá sempre fazendo você se sentir inadequado, né? E é isso, enquanto pessoa LGBT, você tem que ser muito incrível, você tem que superar todas as expectativas, assim, porque... A Iris. É a Siri. Mas eu acho que... Não, eu acho que existe... É isso, e o a quanto... mulher também, né, Dora? Também. O quanto a heteronormatividade, o quanto, né, os papéis de gênero, o quanto toda essa situação ideológica, ela é violenta e ela cria pessoas performáticas, não pessoas interessantes. Não que a performance seja ruim, a performance é ótima. Mas essa performatividade hétero é muito... Eu falo muito disso, eu acho a cultura hétero muito pobre, assim. Mesmo. Acaba acontecendo uma desconexão muito grande, né? Da pessoa dela mesma. E por isso, tanta ansiedade, tanta depressão, tanta violência, porque é isso, a pessoa está tão distante dela mesma, do que faz ela brilhar, da potência dela, está vivendo um personagem, né, o tempo todo. Então... eu acho que tudo isso são sintomas de uma sociedade que está devastada por esses valores, que são valores muito arbitrários, muito violentos e que não estão dando em nada, né? A gente está vendo, porque a Lady Gaga levar 2 milhões de pessoas para Copacabana, isso é um sintoma muito positivo. Sim. De avanço mesmo, né? Eles adoram usar essa palavra, as empresas, as instituições, vamos usar a palavra avanço. Vamos tratar, né, ser bi como um avanço, sei lá. Porque, não que eu acho que seja, porque eu acho que a gente não escolhe esse tipo de coisa. Mas a orientação sexual, ela é, sim, uma cultura e uma contracultura. E poder reconhecer a importância da comunidade LGBTQIA+, para o mundo, como pessoas que são formadoras de opinião e que contribuem culturalmente, assim, isso é muito forte, né? Muito, muito, muito. E aí, falando nisso, eu estou pensando aqui que eu fui conhecer mais o seu trabalho. Você já fez malhação, você já fez TV, você já fez cinema, você já escreve um monte de coisa. Mas quando eu te vi, né, como atriz, foi Você estava na peça? Tava. Então, na tua própria peça, chamada Ponto Zero, que eu amei. E que no final eu fui falar com você, porque eu estava muito impressionada e emocionada, porque eu vi como que você lidou com todas as questões familiares, suas próprias dores, ali, naquelas personagens. E eu achei de uma coragem, achei tão bonito, que eu fui falar com você no final, assim, super emocionada. E aí, falando nisso, explica pra gente por que você botou Ponto Zero, que você já me falou, mas para as pessoas saberem de onde vem esse nome. Então, o meu TCC de artes visuais, ele se chamava Capítulo Zero, e eu tinha vontade de falar sobre esse momento antes da produção artística, antes de você, de fato, decidir
produzir alguma coisa? Da onde vem essa inspiração, assim, esse impulso? E tem uma performance do Francis Alves que a peça começa com essa performance projetada, que chama Às vezes fazer alguma coisa não dá em nada, em que é esse artista empurrando um cubo de gelo na cidade do México até o gelo derreter. E eu acho que a produção artística tem muito disso. Que, lógico, que a gente sempre quer que seja legal, que seja interessante. Mas a força desse fazer está no próprio fazer. E é muito importante que seja feito. Independente de ser bom ou ruim, de ter alcance ou não, de ser reconhecido ou não. E eu acho que quando a gente consegue absorver essa noção de que o importante é estar fazendo, se você tem algo a dizer, né? Claro. Com a verdade, né? Com a sua verdade. Eu acho que a arte exige uma honestidade brutal. Sim. Ela exige isso. E cada um tem a sua, que bom. E a minha tem muito a ver com a maneira como eu enxergo os acontecimentos, assim. Porque eu acho a vida muito surreal, acho a vida muito esquisita. Conta um pouquinho, o que você acha da vida? Eu acho ela gentil e brutal, em medidas muito diferentes. Então, eu sempre penso que poder falar sobre isso é poder construir uma vida nova também, para além dessa que me foi apresentada. Em que às vezes eu acho ótimo e às vezes eu acho horrível. E acho que... Por exemplo, desculpa. Nada. Que eu lembrei de uma parte da tua peça que você fala do AVC da sua avó. Sim. E você era criança na época que isso aconteceu. Você tinha quantos anos? 4. E aí você lá pelos 20 e poucos escreveu sobre isso, foi isso? A minha avó era muito grudada em mim, assim, a gente era muito próximo, sempre fomos. E quando eu tinha 4 anos ela teve um AVC e eu vi. E eu lembro desse momento, assim, que eu tava na sala de aula, eu devia ter uns 6 já, e eu comentei, a minha avó teve um derrame em algum momento, e aí alguém da turma perguntou, o que é um derrame? E eu lembro que a professora não conseguiu explicar, e eu que fui explicar. E eu lembro que eu falei isso, eu falei, derrame é quando uma veia entope e você fica travado. E foi o que eu... Você com 6 anos. E eu lembro de ter sentido muita inveja daquelas crianças, porque elas não sabiam que era um derrame e eu sabia. Então... E acho que teve essa sensação também, que eu senti que eu tive que virar uma adulta muito cedo por conta disso, e eu senti que a minha avó tinha virado um bebê. Então, pra mim... ficou com sequelas, né? Então, pra mim, envelhecer era uma coisa sem saída, assim. Eu entrei numa certa obsessão com essa questão da saúde, muito forte, de que eu tinha que me cuidar excessivamente, porque eu não... É muito difícil pra mim, até hoje, assim, depender dos outros, né? Pedir ajuda. Acho que mulheres são muito incentivadas a serem independentes. Mas por que você ligou isso? A você se cuidar para não depender de outros, é isso? É porque eu perguntava pra minha mãe, né, por que ela teve um derrame. Minha mãe explicava, é porque ela comia muita gordura animal. Minha mãe contava coisas assim, ela se alimentava mal. Então, isso virou uma coisa na minha cabeça, assim, de que eu tinha que me cuidar excessivamente. Sempre tive muito... Não sei se a palavra é medo, mas sempre quis evitar o máximo possível um hospital. E aí, até que ano passado não... Aí gerou sua segunda peça, né? Segunda? A terceira, na verdade. Eu acho que essas situações limítrofes da vida, né, fazem a gente encarar a nossa própria impotência. E isso foi muito importante para mim. Receber ajuda, ter que pedir ajuda porque você está debilitada. No ponto 0 foi com a sua avó. E aí, nessa última peça... Que vai estrear ainda, né? Ela estreia agora, 26 de maio. Quinta Dor. Na Quinta Dor é o nome. Eu tava fazendo ponto 0, era o último dia de peça e eu já tava com uma dor de garganta, assim. E fiz a peça com dor de garganta. Outra coisa que eu aprendi também, né? A entender os limites do meu próprio corpo, assim. Que não dá pra viver nesse ritmo desenfreado. Eu dava aula aqui 3 vezes na semana, ia pro Rio... fazer bate-volta toda semana para fazer peça e voltava. Era uma insanidade. Isso não... Eu acho que o meu corpo não comporta isso. Ainda bem. Porque agora eu consigo entender que eu preciso ter uma vida mais organizada nesse sentido. Então, assim. você acha que já foi um burnout que você teve? Eu não sei, mas eu acho que a minha imunidade já estava baixa. Acho que foram muitas coisas que culminaram
para que essa infecção virasse uma coisa pior do que ela era. E aí foi isso, fiz a peça com dor de garganta e uns 2 dias depois eu tava indo no hospital, muito mal, e na hora eles falaram, você vai pro CTI agora. Eles olharam meus exames, assim, minha pressão tava muito baixa, meu PCR tava 28. Nossa. E eu lembro do médico falando pra mim, você vai pro CTI, tá? Eu falei, moço, não precisa, que isso, não tem necessidade nenhuma. E demorou até pra entender o que tinha acontecido, né? Que era um abscesso retrofaríngeo, o nome é esse. Só o nome já. Aí você teve que fazer uma cirurgia. Fiz uma cirurgia de emergência aqui. Teve diferença, porque no ponto 0, na peça, você escreve sobre a sua avó. E aí, e ali tentando entender, né, dar uma roupa para tudo que você viveu naquela época, né, em relação à sua avó. E aí veio o medo de você também não ficar doente, começar a se alimentar bem. E aí veio essa situação. E aí, como foi? Escrever eu acho que sobre a sua própria saúde, né? Eu acho que é engraçado, porque eu falo muito disso, assim, que pra mim escrever nem entra tanto no campo profissional, entra no campo de uma necessidade mesmo, minha. Sim, de elaborar, de extravasar. Em que, na hora eu não penso, vou fazer uma peça. Na hora eu tô escrevendo e quando eu vejo tem algo surgindo que eu acho que pode ser interessante. Aí tem todo um trabalho de lapidação daquilo pensando também em atender um público, né? Porque eu não faço só pra mim. Na hora que eu tô escrevendo... É pra você. É pra mim. É porque eu tô sentindo uma necessidade. Depois eu vejo que tem algo ali interessante que pode ser aproveitado. E aí eu demoro, né? Eu demoro pra fazer as coisas assim. Imagina se não demorasse. Imagina. Mas eu tenho faz tempo. muita coisa. Eu faço, mas é porque eu sou louca. Não é louca. Não não sou é louca. Valorize se você é uma usina de criatividade. Gostei desse nome, vou usar isso. Mas eu acho que tem essa questão realmente de... Eu não me levo tão a sério, assim. Me levo muito a sério para muitas coisas, mas no campo do fazer eu não me levo tão a sério, porque eu acho que o importante é que a coisa seja feita da maneira que ela puder ser feita. Então eu vou fazendo e vou refletindo antes, durante, depois. E vou fazendo como é possível, mas acho que... Mas eu acho que justamente porque vem muito da tua verdade, é muito honesto que você bota pra fora, né? Mas eu não sei se foi essa situação, eu não sei se isso sempre esteve em mim e radicalizou nesse momento também do hospital, mas eu sinto que não dá pra estar em lugar nenhum mais ou menos, assim, sabe? Eu acho que qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que fazer estando inteiro. Né? Eu vejo que quando eu não tô por inteiro, isso não me faz bem. Então, acho que o meu exercício é sempre tentar estar o mais inteira possível. Nunca tá morna. Tá fervendo mesmo, assim. Tá presente onde eu tô. Viva, né? Acho que dar aula também tem muito disso. É muito pouco sobre o conteúdo que você tá passando. É muito sobre a presença, sobre você estar ali. O vínculo, aberto pro que vem, aberta pra... acho que a cirurgia é isso, né? Eu nunca tinha sido aberta. Foi a primeira vez. E acho que isso me deu uma superfície maior para me abrir. E como é que você lidou, além de escrever, de tentar elaborar dessa forma, teve algum outro recurso que você utilizou para lidar com esse momento tão desafiador da tua vida, tão ali, que aí, como é que a mortalidade fica assim, né? Eu acho que o humor, ele tá até na frente da escrita para mim. O humor tá sempre muito na frente de tudo. Eu lembro muito disso, assim, desses momentos de hospital, CTI. Eu lembro eu fico tentando catar a graça nas coisas. E eu acho tudo muito engraçado, assim. É porque é trágico também. Aquela situação era mais grave, assim, mas para mim... tinham coisas engraçadas acontecendo. Quando o médico falou pra mim assim, a gente vai fazer um furinho pequeno. Eu saí de lá toda enfaixada, uma cicatriz desse tamanho. E eu falei, meu Deus. E acho que eu lembro desse momento também que eu falei que eu tava menstruada. E aí eles falaram, não se preocupa, a gente vai botar uma fralda em você. E não tem nada de glamuroso em você ter acabado de abrir o pescoço inteiro e ter que rodar de uma maca para outra de fralda, sabe? Mas
E é isso, né? Tão vulnerável, a vida é uma coisa tão frágil. Sim. E ao mesmo tempo você sente eu tenho um agradecimento profundo por esses médicos que eu nem sei, podem ser pessoas péssimas, mas salvaram minha vida. Sim, Então, eu acho que essas contradições são sempre muito valiosas, assim, e sempre tem graça nisso. Eu lembro da minha mãe tirando tomada do CTI para botar secador de cabelo, secando meu cabelo. E as enfermeiras falam, não pode secar o cabelo, que ela, rapidinho, deixa eu secar o cabelo dela. Então, isso tudo eu acho que vale a cena, né? Sim, Rende. Sim. Muito. Tem muita coisa aparecendo o tempo inteiro. Que bom ter esse olhar de humor, né? Você disse para mim, quando eu te chamei para vir aqui, que você queria falar desse momento, que era procurar tornar o melhor possível aquele ambiente que você estava, né, no hospital, diante de tudo que estava surgindo, né? Cirurgia. É porque o hospital é o último lugar que você quer estar. Eu olhava e falava, eu não queria estar aqui. E tem que, né? Você tem que estar ali, você tem que fazer aquilo tudo. Aí é tanta coisa. E, ao mesmo tempo, é isso, né? E eu não acho que é uma visão, assim, não quero ser simplista e dizer, vamos dar o nosso melhor em tudo, porque às vezes a minha capacidade de ser o meu melhor está muito baixa. Mas dentro da minha possibilidade, eu quero fazer o melhor das coisas que acontecem. Eu tenho esse... Não é, eu acho que você está falando assim, não é ser simplesmente poliana, né? Assim, ai, que lindo, mas pelo menos eu ainda tenho uma perna. Pelo menos não é exatamente isso, né? Você está falando de realmente olhar de uma forma que te traga sentido, que te faça se sentir viva mesmo. Eu não sei, assim, pelo que você está falando. Eu quero que as coisas sejam boas. Nem sempre elas vão ser. Quando elas não são, eu reconheço isso. A gente reconhece instantaneamente quando alguma coisa não tá bem, quando o relacionamento não tá indo bem, quando você não tá legal. É mais ou menos aquele... É mais ou menos não, acho que tem tudo a ver com aquele filme A Vida é Bela, né? Amo. Que tá no meio do holocausto lá e ele consegue ter aquela visão, né? Passar aquela visão pro filho, né? Sim, porque eu acho que quando o que tá em jogo é a sobrevivência, o nosso olhar muda o que acontece ao nosso redor também. E acho que foi isso que esse cara fez nesse filme, que eu amo. É muito bonito. Muito bonito. E como é para você, quando você vê... Todas você participa, né? O quê? Nas peças. Porque senão não faço teatro. eu faço pra poder fazer. Você... Eu nunca fui chamada... Mas, assim, não falo isso com dor, não. Mas, assim, não... Eu tenho uma professora que fala isso, a Lu, ela fala, eu me automotivo. Porque tudo é feito pra você não fazer. Sim. Então, vamos lá. E vou chamando meus amigos, vou enfiando todo mundo. Mas então, quando você vê, você tá dentro da peça, mas quando você vê as outras personagens fazendo pessoas que fazem parte da sua história, ali, você vê aquelas pessoas reviverem situações. Sim. Como é pra você? Eu acho que é um barato. Acho que é muito legal, porque, por exemplo, no Ponto Zero tinha isso, né? Era uma peça que falava sobre o campo familiar, assim. E todo mundo que estava ali eram pessoas muito coladas a minha família, que conheciam aqueles personagens, assim. Então... E a gente assistindo se sentia meio que dentro da sala, né? Ali. É porque tem essa coisa escancarada, né? E as pessoas veem a peça e falam assim, nossa, mas... Aquela mulher fazendo sua mãe, eu fico, não, a minha mãe é assim, sabe? Não, meu pai é assim, meu irmão é assim. E é isso, né? A vida já é muito teatral, a vida já é muito caricata. Eu não preciso nem me dar o trabalho de pensar nada, eu só escrevo o que está acontecendo, já é bizarro. Eu acho que tem essa coisa de você se divertir também. Eu faço questão de ficar me divertindo. Porque senão é isso, a família sempre... te salva e te atrapalha na mesma proporção. Não tem como sair incólume do campo familiar. E aí, como é que é? Porque isso é um medo que muitos escritores, por exemplo, têm. De escrever e ser reconhecido ali em alguma história. Ou parecer que está falando dele. Que a gente sempre está, de alguma forma, falando mesmo que não tenha nada a ver essa história, né? Mas um medo de se expor
tem muito escritor que tem medo de se expor. E isso que eu achei de uma coragem enorme na tua peça, porque você parece não ter este medo, ou tem, e tenta pular isso, esse obstáculo. Eu acho que eu tenho, mas uma coisa que eu, sei lá, acho que aprendi, não sei, é que as coisas que eu mais tenho medo vão acontecer. Então, eu até tenho medo, mas eu penso que não adianta Você nada. exorciza de alguma forma, né? Tem que dar medo no medo. É. Botar o medo com medo de mim, não sei. E os personagens, por exemplo, você fez seu pai, sua mãe, teu irmão, como é que é com eles, por exemplo? Teve algum desconforto de algum deles? Que alguém veio reclamar? Pô, não quero que você fale isso de mim. Em relação ao meu irmão, eu tinha muito esse receio dele não gostar, né? Ah. Do porra nenhuma. Mas ele... Ih, menina, as pessoas saíam da peça e ele falava, eu sou o irmão. Muito orgulhoso, assim. Eu acho que... Acho que pra mim tem muito a ver com isso, assim. Com poder honrar as histórias. E poder... Porque é isso, né? A vida social deixa a gente muito constrangido, muito melindrado com tudo. E eu acho que a arte tem esse poder de escancarar e de quebrar o tabu mesmo. Você já ouviu falar de um pessoal que é fuck up? Não. Eu não sei se é nos Estados Unidos, me falaram outro dia isso, que eu acho que a pessoa vai no palco e ela conta todas as vulnerabilidades dela, tudo que deu errado na vida dela. Gente, eu faço isso desde que eu nasci, e agora? Eu acho que eu sou isso. Então você já está prontíssima. Não, mas é porque... Né, também o que é dar errado, né? Tanta coisa interessante acontece a partir disso, assim. Exatamente. Eu falo essa questão do hospital, mas essa história é uma história de sucesso, né? Sair viva, sem traqueostomia, tá muito tudo bem, tá tudo certo. Não dá nem pra imaginar. Claro que tem as questões, tem as coisas que ficam, tem coisas que engolir nunca mais foi a mesma coisa pra mim. Não, é diferente. A sua dieta mudou, que você falou. Mudou. Mas também te deixa muito mais bem cuidada, né? Às vezes é estranho, né? Por conta da história que eu tive a apendicite, descobriram um tumor no meu apêndice. Isso ainda foi depois. Mas... 2 meses tudo isso, foi. Né? Mas essa... É engraçado, porque eu vejo que eu levo uma vida diferente de que outras pessoas da minha idade, mas eu acho que muitas pessoas se sentem assim. Sim, e a gente só que não falam, né? Não, e às vezes isso é invisível também, né? Nem toda limitação é visível. Sim. E eu acho que isso não pode ser uma condenação. Eu acho que a gente tem que realmente olhar para essas questões com muito carinho e usar tudo a nosso favor. Eu ia te perguntar isso. O que você diria para uma pessoa que está numa dor imensa, assim? O que você diria para ela fazer? Nossa. Você acabou de falar uma coisa. Não, eu acho que cada dor tem a sua particularidade, assim. Mas em relação... Você falou de acolher, não foi? De aceitar. Com certeza. Acho que atravessa, fecha o olho e vai igual onda, assim, que você tem que furar a onda, você tem que passar por aquilo. A onda tá vindo, vem, eu vou furar, né? Porque se você disser não tá vindo a onda, não quero a onda, não. E ela vem de qualquer jeito. Aí te dá calda, aí você... Eu acho que quando a gente consegue algum fôlego para atravessar as situações, é melhor. E acho que às vezes o fôlego vem dos amigos, vem da família, vem de situações que estão fora ou dentro da gente também, que são mecanismos de sobrevivência, mecanismos de... Essa palavra é horrível, né? Superação. Porque acho que não tem a ver com uma superação, tem a ver com um atravessamento, assim, tem a ver com um caminho que você percorre. Onda mesmo, né? Uma trajetória, assim. E acho que olhar para a nossa trajetória é muito importante. Olha, agora você falando, eu fiquei pensando assim, superação, é super ação, né? Uma super ação. Nem sei o que é isso. Não deixa de ser, quando você fura uma onda gigante assim. Né? Eu acho que, pra mim, assim, hoje em dia, se o meu cocô sai saudável, mesmo, desculpa a palavra, mas se sai, assim, daquele jeito quando a médica mostra, ele deveria estar assim. Quando ele sai assim, eu falo, obrigada, muito obrigada, sabe? E eu até anoto, nossa, hoje... Porque depois que você passa por uma dieta zero, em que você não bebe nem água, depois que você passa por uma dieta líquida, você realmente começa a valorizar tudo. Os movimentos involuntários do seu corpo, assim. Eu me lembro quando eu era
Adolescente, eu sonhava em quebrar um braço ou uma perna, porque eu achava charmosíssima aquela pessoa que quebrava, aí todo mundo ia lá e escrevia no gesso, né? Aí um dia eu tive que engessar a perna, que eu rompi um Ai, ligamento. Meu Deus do céu, eu falei. Aí eu vi o valor, assim, da perna em funcionamento, sabe? Eu falei, não, não desejo isso pra ninguém. eu também não desejo esse tipo de Nossa, experiência pra nem um ninguém. dedinho, nada assim. Claro que se acontecer, né? Mas como que é importante cada pedacinho da gente, né? É. É um sistema mesmo. E uma é um corpo todo trabalhando para que as coisas aconteçam. Isso é muito bonito, É assim. muito, é divino. Então, e ao mesmo tempo ele é feito para falhar. Ele é todo Aham, feito para isso, né? A gente é feito para morrer, para desintegrar, é, pra desintegrar também, mas é. decompor, né? Uhum. E também entender isso eu acho que muda toda uma postura que a gente tem diante da vida, né? Nesse momento em que a gente tem essa coisa das coisas que duram. Na minha mochila vai durar mais que eu. Isso é algo que eu vou ter que aceitar, né? E a gente lida com essa questão do que é É. do que é reutilizável, Eu do já que vi um não é. filme e você falou, minha mochila vai durar mais do que eu já vi todo um livro, mano. Mas né? Tanta É. a gente vai passando e as coisas ficam aqui. E as pessoas brigando tanto por isso, né? As Pra pessoas brigam por pra cada coisa. ter. É. Acho que tem isso também, dá uma perspectiva diferente para a vida quando você passa por situações assim. Você começa a. Como é que é a palavra? Redistribuir a importância que cada coisa tem O para que você. importa pra você muda de lugar, né? Muda. E o que, que mais mudou pra você antes da cirurgia da garganta que É. fala, né? É, porque a gente não sabe se a garganta Ali foi tudo. foi tudo. É, você falou um nome, Danger. Era aqui, eles chamam de Danger Space. Eu não sei o Danger nome em Space. português. Espaço perigoso. O espaço perigoso. A peça fala Mas muito tem disso um nome. também. Eu acho que o corpo é sempre um espaço perigoso em geral. Porque é perto da medula ou é na cervical? É isso? Perto da cervical. Eu tô rindo, mas é horrível. Ah, não, eu sei. Tem que explicar isso para as pessoas também, que eu fico rindo e tal, mas é Mas complicado. qual foi assim a mudança maior que você sente de antes de descobrir isso, passar por tudo isso e agora? Eu acho que antes eu colocava toda a minha identidade muito apoiada nessa coisa do trabalho, né, do reconhecimento dos outros, assim. E quando você tá numa situação de desamparo, você entende que as coisas que de fato te interessam, assim, e nas quais você quer investir, é realmente não, o resultado não vem de fora. E não que só vem de dentro, porque vem a partir do que está fora também. Acho que não existe a gente viver uma vida independente de tudo, Não. sem se afetar. A afetação é muito necessária. Mas essa dependência total do reconhecimento do outro, da validação do outro, eu acho que sucumbe muito a gente. Demais. E quando você tá mais preocupado em estar vivo, em estar fazendo um bom cocô, comendo bem, isso tudo vai ficando um pouco secundário, assim. Exatamente. Que é isso também, que está aumentando demais a ansiedade e depressão. É isso, se comparando com o outro o tempo todo, indo nas redes sociais, sempre preocupado com o que o outro vai pensar, né? Dá até canseira. É um cansaço constante. E ao mesmo tempo que é difícil quebrar isso, né? Porque para a gente poder estar fazendo as coisas, a gente tem que estar aparecendo. Isso acho que é um dilema constante na nossa vida, assim. Eu penso nisso também, porque por causa do Conectando Olhares, eu falei assim, não, mas eu preciso pôr, né, material. Para mim, é o que você falou da peça, é que também quando eu escrevo, é uma necessidade, assim. Se é importante para mim, com certeza vai ser para alguma outra pessoa, pode fazer diferença na vida de alguma pessoa. Então, mas tá, e aí, como combinar? Eu não quero ficar aquela escrava do algoritmo das redes sociais, né? Não, eu tenho que. Sabe, como achar o meio termo? Eu não sei, também tô tentando.
Não, eu tô tentando não ficar escrava. Eu acho que não virar zumbi já é muita coisa. Não é? Poder... Tá atento. Poder estar atento e consciente já é muito bom. Às vezes eu falo, não, só vou mandar um negocinho, aí quando eu vejo já passou 20 minutos e é o corpo que mostra, né? Porque o pescoço já tá mais duro e não sei o quê. Aí eu... Chega, sabe? Tem que ficar atento. Tem que ficar muito atento, senão a gente vai. Acho que esse estado de atenção, ele não é que ele resolve absolutamente tudo e evita qualquer problema da vida. Muito. Mas ele coloca a gente... No aqui e agora. No aqui, no agora. Mas a gente se sente com mais repertório também. Para poder se colocar ou não, para se retirar. E isso já muda muito. Isso já muda tudo, eu acho. Tudo. E aí você estava falando, você teve muito apoio da tua família nesses momentos de hospital, de amigos? Eu acho que apoio se dá de muitas maneiras. E acho que ao mesmo tempo todo cuidado é pouco quando a gente está frágil, vulnerável. Mas com certeza tá com os meus amigos, com a minha família fez muita diferença, assim. E é isso, ter rede de apoio, você ganha um suporte, né? Porque você não está conseguindo se defender por você. Sim. Quando você passa por violência médica, né? Situações que a rede privada sempre vai causar para deixar você na mão do palhaço, assim. Então, para mim, minha família foi muito essencial nesse processo, meus amigos. Porque ficaram atentos a tudo por que mim, estava porque eu não acontecendo podia. ali. Você tá, né, muito debilitada, você não consegue estar com gana, com disposição. Quanto tempo você ficou da primeira vez? Não foi pouco, foi uma semana. Mas pareceu muito mais. Olha, eu nem sei o que pareceu, porque foi tão louco. Ao mesmo tempo, parece que eu nem fui. Porque você foi ver uma dor de garganta e deu nisso tudo. Mas eu lembro que eu não aguentava mais, né? No final, assim, você só quer ir embora dali. Aí você voltou pra casa dos seus pais no Rio pra continuar sendo fiquei um pouco lá. Tempo. Aí quando eu vim pra cá, já tive apendicite. Aí foi mais um tempo. Aí foi no hospital daqui? Foi aqui. Tá. Aí na Quinta Dor é porque tem um hospital no Rio que se chama Na Quinta Dor, né? Quinta Dor. Mas não necessariamente é por isso também. Talvez não mas tenha nada a ver. Mas o joguinho de palavra é ótimo. Tem. Uma das dores no Hospital Quinta Dor, né? Que é mais da hora? Ai, não sei, que é mais? Que é mais, Júnior? Ai, tá bom. Então, eu te perguntei como é que é reviver as pessoas nos personagens. Você gosta de ver ali? Gosto. E é uma sensação de quê? Eu acho que é uma sensação de uma coisa que estava abstrata e de repente vem para o concreto. Eu acho que, para mim, pelo menos, não faz sentido trabalhar sozinha, assim. Porque se eu fizer sozinha, eu vou desistir. Então, chamar pessoas que também se conectam com aquilo e também acham que aquilo é interessante de alguma maneira, traz um outro olhar para a coisa. E eu acho que isso sempre engrandece o projeto. Assim, para mim, quanto mais eu puder estar com as pessoas que eu gosto, confio e acredito, mais eu vou querer estar trabalhando. Legal isso que você falou, porque tá bom, você constrói uma personagem ali, né? E dá para o ator, a atriz entrega. Fazer. E aí, cada um vai dar o seu olhar, né, para aquela personagem. Você já se surpreendeu? Não tinha visto por aí com alguém fazendo aquela personagem que você escreveu? Já. Maravilhoso. Eu acho que o mais legal é isso. Pra você que pensa assim, né? Porque deve ter gente que cria que é daquele jeitinho, né? O que eu mais gosto... eu tenho essa coisa... Essa abertura. Eu tenho essa abertura, assim, porque eu acho que tudo que acontece de mais interessante não necessariamente vem de mim. Na maioria das vezes não vem. Tá bom. Pra mim, não porque eu acho que também de você. Não, sim, mas eu digo, no contato com os outros que as coisas acontecem, assim, pelo menos pra mim. Eu preciso muito disso. Sim. Eu sinto também que as coisas só acontecem em mim porque as outras pessoas existem. Acho que se eu vivesse sozinha no mundo, eu ia ser insuportável, eu não ia me aguentar. Porque tudo que eu tenho de mais interessante foram meus amigos que me ensinaram, minha família que me ensinou. Então,
Às vezes alguém que eu não conheço, né? Pessoas que eu admiro. Isso é uma riqueza para você, né? Ah, é. Dá para perceber. Eu preciso muito das outras pessoas. E antes eu achava que eu não podia precisar. Hoje em dia, eu acho maravilhoso poder precisar das pessoas. No psicodrama, acho que é uma metodologia que pode falar, que se chama playback theater. Não sei se você já ouviu falar. Não. Então, é terapêutico. Então, tem um grupo, aí uma pessoa traz uma história que está difícil de digerir, alguma coisa assim. Então, vamos montar a sua história. A pessoa conta a história, aí ela fica na plateia e um grupo sobe para contar a história dela, como se fosse uma peça, entendeu? Que legal. E aí, aquela pessoa, seria a minha próxima pergunta. A pessoa que contou a história, você que escreveu a história, tá ali na plateia vendo outras pessoas fazendo os personagens, contando a história dela, né? E de repente pode ter um novo significado para quem está assistindo. Nossa, a maneira que eles estão interpretando, ou o simples fato de você estar de fora, você já enxergar coisas que dentro da situação você não enxergava, Sim. né? E nesse playback theater, o diretor do exercício pergunta para a pessoa: você quer mudar alguma coisa na sua cena? Aí ela, quero. Ela brinca, legal. entendeu? Não, então o pai, em vez de ser tão autoritário, vai ser agora, sabe? Porque aí ela ressignifica dentro da cabeça dela aquela história, sabe? Ela reconta de uma forma. Isso é maravilhoso. Não é? Eu acho que o exercício da autoficção é sempre muito incrível, assim, para todo mundo. Acho que todo mundo merece se contar a própria história da maneira que achar melhor. E acho que o teatro dá isso. Tem outro exercício muito legal, daí não é do psicodrama, não sei de onde vem, mas que é isso, você conta a sua história aqui para mim. De repente você estaria contando assim, muito chateada a história de ter sido internada, ou com muito medo, e aí eu te pergunto, qual a música de fundo dessa história? Aí você vai falar, marcha fúnebre, ou sei lá, uma coisa assim pesada. Tá, então agora tenta contar essa história com samba. Ou então, sabe? Que legal. E assim, como é que é o que você faz, né? Você vai dando um outro olhar pelo que você está falando, pelo humor, né? Quando você passou o tempo no hospital. Eu acho que assim a gente vai dissolvendo muita coisa. E vai conseguindo ter mais coragem para seguir. Eu acho que se eu não fizesse isso tudo, eu não ia nem pegar um copo d'água, assim. Eu tenho muita energia, assim, pra fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu acho que é só porque eu faço o que eu tenho que fazer, sabe? Porque é uma necessidade sua. É. Mas ao mesmo tempo que é uma necessidade, quando você faz, você vê a beleza, né? Você vê as coisas acontecendo e isso te gera mais energia, mais vida, né? Eu acho que tudo tem uma beleza. Depende de como você está se relacionando com as coisas, assim. Tem gente que pode estar no lugar mais bonito do mundo e que ainda assim não consegue. Não. E não tem nada a ver com ficar feliz, porque eu prefiro ficar triste num lugar bonito também. Sim. Se for pra ficar triste, eu quero ficar triste num lugar maravilhoso. Tá tudo bem. Pro belo, não tem nenhum problema tá triste ali. Mas a beleza tem que estar presente. A beleza não no sentido E a gente tem que estar presente na beleza. Mas a gente sempre tá, eu acho. Só que às vezes a gente se ilude, acha que não tá. Né? Porque também a gente vive uma sociedade que diz que a beleza é só para alguns, né? Que o que é belo é só isso. E aí vai virando um funil. Isso. Um funil do que de fato é digno de afeto, né? Quando a gente está falando de relações amorosas, por exemplo, de padrão estético, isso tudo envolve vivências que vão se diferenciando de pessoa a pessoa. Dependendo de onde você está, naquela tal prateleira do amor. Exatamente. De como você é, de como você se apresenta. Isso tudo isso é muito aniquilante para o ser. Para o que é de fato Você plural. Enxerga uma grande mudança acontecendo? Tomara. Eu não sei, mas tomara. É urgente. Eu enxergo, a gente não sabe onde vai dar, né? Mas assim, já acho tão bacana. Tantas mulheres já se colocando, tantos, né, do LGBTQIA+,
também se colocando, tendo voz, os negros, as minorias, né? Uhum. Deixando de ser minoria aos pouquinhos, assim, isso é muito bom. Isso é muito bom. E eram coisas que antigamente parecia que nem tinha problema, porque não era falado, entendeu? Eu acho que tem disso, assim. O problema sempre esteve ali. Sempre. Mas tem que, tem que escancarar a questão e tem que fazer de uma maneira que eu acho que a gente tem que estar disposto também a descer degraus, né? Porque A ver o lobo mal de frente, né? A ver a ferida de frente. eu acho que existe esse debate, né? De, mas nós, atores brancos, estamos sem papel. Sim. Talvez por agora seja isso mesmo. Mas não tem mais do que falar. Então não fala. Acho que a gente tem que falar do que a gente tem propriedade. E assim, e realmente ampliar o nosso leque. E frequentar outros espaços também. E abrir espaço. Porque se a gente não está disposto a abrir mão do que já é oferecido pra gente automaticamente, né? Também é algo a se pensar. Aí, que tipo de, né, antirracistas nós somos, que tipo de feministas nós somos, assim. Isso tudo acho que tem que estar em voga, assim, e tem que estar o tempo inteiro na cabeça. E que é isso, dá trabalho. Mas é um trabalho que precisa ser feito. E principalmente porque eu acho que isso tudo que a gente está falando fala exatamente do que você não é lutar contra, porque eu não acho que seja uma luta sua, que você tem essa necessidade de trazer para a cena, que é a dor, e trazer ela para ela ser transformada. Então, quando os negros sim estão tendo mais espaço, porque quantos e quantos e quantos anos viveram na dor e vivem ainda, né? Então, poder expressar, e quanto é triste dizer isso, mas quanta coisa bonita sai da dor, né? E eu acho que existe uma coisa também que eu falo da dor porque eu não quero ficar só nela. E acho transmutar. E acho que também a peça tem muito disso, né? Na Quinta Dor. Ela não é uma peça de drama, assim. Tem uma leveza, eu falo sempre que é divertida. E como eu acho importante reivindicar pelas coisas divertidas também. E acho que, não sei, pra mim isso tem feito muito sentido. Eu lembro disso também, de uma coisa que eu escrevi enquanto eu estava no hospital, que não dava pra ficar vivendo só a doença. Não dá pra ficar vivendo só a tragédia. Não dá. Não dá. E aqui eu tava assim, viajando no tempo aqui. Por exemplo, na minha época de ser adolescente, eu acho que isso deve acontecer muito ainda hoje, mas hoje já é muito mais verbalizado. Mas meninas adolescentes, aí vinham os caras e queriam passar a mão e não sei o quê. As meninas já aprendiam que meninos eram assim. Então, vem passar a mão? Não. Mas o que aquilo parecia uma coisa, isso é de menino, mas o que aquilo afetou diretamente o corpo de cada menina, entendeu? Porque se ela não queria, e toda hora, quer dizer, virou uma brincadeirinha, ele quer muito ficar comigo, sabe? Tudo distorcido. Porque eu acho que botam o valor da mulher, na aprovação do homem. E que a mulher só existe a partir do momento em que ela é desejada. Como se antes disso ela fosse invisibilizada, ela não existe, ela é ignorada. A gente tem muito disso, né? De uma... realmente desvalidar a existência de alguém a partir de que ela é eleita por um cara. Que sempre pegava atores, agora ele escolheu você. E eu acho isso um absurdo, assim. E acho que... também descentralizar um pouco a vida desse tipo de relação, né? A gente tem tantas relações que são amorosas, que não são só a relação romântica sexual, assim. Então. Tem tantas formas de exercitar o amor e o afeto e ainda assim de não ficar refém do desejo do outro também. Eu acho que é muito mais importante a gente saber o que a gente deseja, o que você deseja, onde está o seu desejo. Pouco importa se a pessoa está te desejando ou não. Eu falo isso de uma perspectiva de muito privilégio também, né? Em vários aspectos, assim, em que, né?
Ninguém nunca sentiu vergonha de dar a mão pra mim na rua. Isso tudo São questões... coisas que a gente consegue nem imaginar, né? São questões dessa prateleira do amor, assim, dos afetos, né? Que também... eu falo isso de uma situação em que isso não me foi negado. Então, eu posso estar reivindicando outras coisas. Sim. Então, acho que o meu discurso também tem a ver com isso, né? Tem essa origem. E acho que existem muitas maneiras da gente se relacionar amorosamente com as coisas, com a vida, com as pessoas. E essas pessoas que se relacionam dessa forma não me interessam. De uma maneira em que você... É isso, né? Você tem que ser essa mulher que se relaciona com um homem, aí vocês moram juntos, e aí todo o seu valor está envolto nisso, né? Essa ideia toda de Deus, pátria e família. Eu acho isso tudo muito cafona. Para mim, a crise heteronormativa é uma crise estética também. Porque eu acho uma cultura muito asfixiante. Para mim, é muito. Os assuntos me cansam. Mas, sabe? Sim, muito. Eu só tenho a agradecer a geração de vocês, sabe? Assim, porque eu acho incrível o movimento que vocês estão trazendo, a coragem que vocês estão tendo de botar a boca no trombone, de reivindicar, de dizer que não é mais isso que a gente quer, sabe? Isso é muito importante. É muito importante. Escola, por exemplo, eu vi assim, sabe? Quando meus filhos, qualquer, assim... Que questiona, mas por que eu tenho que sentar o dia inteiro e ouvir um monte de coisa que eu não vou usar, sabe? E aí pensar uma escola diferente, né? O que é necessário? Instigar a curiosidade? Sabe? Isso é o mais importante. Pra mim é o mais importante. Isso é o mais importante. Fazer conta, claro, fazer conta, mas daí você precisa entrar em tanto detalhe da matemática. Quer exercitar o cérebro? Tem outras maneiras também de exercitar, né? E a escola toda, pelo menos na minha época, já era feita para você se sentir idiota. Pois é. E, né, eu vejo, assim, meus alunos, né, que saem da escola já pensando em não fazer os alunos se sentirem idiotas, né? Já era uma escola diferente de muitas outras. Era a premissa dela. Se isso Sim. acontecer na prática, são outros... São outras questões, mas eu acho que... Eu acho que tem disso também. Mais importante da gente não querer parecer alguma coisa, a gente está se preocupando se a gente está sendo aquilo ou não, né? E isso sempre dá muito trabalho, mas é um trabalho que tem que ser feito assim como em relação às crianças, assim. Elas têm material, mas Muito. você tem que estar ali com muita sensibilidade para acessar. E se você já chega dizendo que tem que ser desse jeito, que o que ela faz está errado, que a maneira como ela faz não condiz com o que deveria ser, ela vai se sentir inadequada, porque é tudo feito para isso. Pelo menos na sua aula que não seja assim. Eu tento pensar dessa maneira. Na sua o quê? Que pelo menos na minha aula não seja assim. Sim, na sua aula. Que pelo menos na minha peça não seja assim. Não tenha... Eu acho que tem que abrir espaço para crítica. Muito. Que é difícil, porque a gente quer ser excelente, mas... Numa época de cancelamento, que qualquer coisa pode ser cancelada, então as pessoas ficam... eu falo para os meus pais, tenho mais medo de ser cancelado do que de morrer. Mas ao mesmo tempo... É porque o cancelamento e o linchamento virtual são outras... Não necessariamente tem a ver com crítica, né? Sim. Inclusive, a crítica nem sempre está presente nesse tipo de ação. Não. Tem muito pouca crítica de fato. Eu acho que a crítica ela é muito importante, assim. Que tem que ter coragem. E eu acho que também o cancelamento é um sintoma de uma coisa que não acontecia, que a gente sabia que tal diretor de cinema, né, era um criminoso e nada acontecia em relação a ele. Assim como, né, já aconteceu comigo, pessoas fizeram coisas graves e nada aconteceu. Sim. Porque tem uma impunidade, assim. Então... Eu acho que isso também é uma resposta. Pode não ser a melhor resposta. Para mim, definitivamente não é. Mas é uma resposta. Isso tudo tem que estar sendo debatido. Eu acho que o importante é o debate estar acontecendo. O debate tem que estar rolando. Eu tô amando isso. Eu tô amando poder ser testemunha dessa época. Por mais dores, por mais... desafios mesmo, né? Que a gente precisa enfrentar. Mas eu acho que tem mais vida, sabe? Sim.
Por isso a coragem que vem do coração, assim, a pessoa quando tem a coragem, ela tá falando algo que vem de dentro dela, assim, então é muito incrível e eu acho que vocês são, nossa, eu sou muito fã. Ô, Dora, fala pra lá, onde que a pessoa pode te achar, fala da tua peça, quando que vai ser, onde... A peça é dia 26 de maio, uma segunda-feira, no Adolfo Bloch, a entrada é franca, No Rio de no Janeiro. Rio de Janeiro, na Glória, às 7. E o que mais que eu tenho que falar? Onde me é que a achar? pessoa te achar? Ah, pode me achar. Meu nome é Dora de Assis, estou No aí Instagram, no Instagram. nos filmes, nas novelas. É isso aí. No livro, fala dos teus 2 livros. Qual o nome Tenho deles? 2 livros que foram publicados pela editora Filos, o Poesia Rouca, que é de poemas, e o Lagartixa Sem Rabo, que é um romance lançado esse ano. Eu quero ler. Ai, depois me fala o que achou. Ai, eu não li ainda, quero A ler. pessoa que fala, não ligue porque os outros pensam, sai da validação externa e depois fica assim. Não, mas é bom você ter um feedback, né? É bom, é muito importante. Né, construtivo. Não sei se é construtivo, mas um feedback genuíno, Sim, concordo. né? É bacana Total. pra gente crescer também, né? Muito. E Ju, tô com a Juliana na cabeça, Dora. O que você quer deixar de mensagem pra quem tá te assistindo diante disso tudo que você falou? Nossa, não tenho a menor ideia. Eu acho que... eu vou pensar. Que vier. Pode ser uma Eu acho palavra. que o mais importante é realmente que a gente tenha calma, porque situações urgentes pedem calma. E acho que É. a calma é uma coisa urgente atualmente, assim. Tô falando isso, parece que eu sou serena, um Buda. Eu não sou muito estressada. Tô completamente atormentada. mas eu tô no exercício. E tá criando Venham muito. comigo. E tá criando muito. Tô. O que é lindo. É o que dá pra fazer. É o que tem que ser feito. E a gente quer mais. Vamos Mas lá, tá bom, galera. você já todo tá mundo. fazendo muito. A gente vai te acompanhando. Não precisa se matar por isso. Não, nunca. Eu aprendi. Ai, Dora, obrigada. amei, Eu amei amei. Curtam, compartilhem. Tudo. Leva a Dora pra todo mundo ver. Pra lá, tô falando pra câmera errada. Venham, galera. Venham. Beijo, obrigada. Tchau.